Bom, a ideia do debate é o seguinte: nós temos um tema aqui para o debate que é um novo ciclo. Aliás, eu estou explicando para eles agora, tá? É surpresa também. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo do debate é expor as visões dos participantes sobre o momento que estamos vivendo. No que diz respeito ao empreendedorismo cristão, nós abordaremos temas que envolvem aspectos econômicos, estratégicos, aspectos espirituais. E nós temos aqui 10 perguntas. Nós vamos fazer 2 perguntas para cada um. Ok? Cada um vai ter 3 minutos para responder essa pergunta. Peço o Lauro aí para cronometrar para a gente aí os 3 minutos. Depois da resposta, se um outro debatedor quiser complementar ou discordar, vou falar, você não tem nada a ver isso não. Ninguém vai fazer isso, né? Aí tem mais 3 minutos. Sem direito a tréplica, tá bom? Então, nós vamos fazer essas 10 perguntas e depois nós vamos abrir para perguntas de vocês, direto para eles. Tá joia? Eu vou perguntar primeiro para o Jonathan, porque ele tem um compromisso, daqui a pouquinho ele vai ter que sair. Tá? Então, assim, você está liberado, Jonathan, na hora que você precisar, você pode pedir, aí pode sair, não precisa pedir não, só sair. Então, vamos lá. Jonathan, vamos pegar um gancho aqui na palavra do Métis agora há pouco. E a pergunta é: o movimento BAM vem crescendo em vários países, chegou também ao Brasil. Podemos afirmar que o conceito BAM pode iniciar um novo ciclo de envolvimento dos empreendedores com a expansão do reino? Uau! Excelente pergunta. Boa tarde, gente. Que prazer. Obrigado, Júnior. Que privilégio, é de verdade um privilégio a gente estar junto nesse tempo. Quero parabenizar a organização e é realmente espetacular esse congresso e esse tempo que a gente está tendo. Excelente pergunta. Um novo ciclo para o BEM ou o BEM nesse novo ciclo a nível mundial. Excelente pergunta e excelente tópico, que obviamente eu acho que, como o Júnior disse, eu acho que nós acabamos de ouvir excelentes comentários do Matt Thunhag. Eu gostaria, eu acho que de começar a inverter um pouquinho a pergunta, o que eu tenho visto ao redor do mundo, eu acho que vocês têm experimentado isso. Uma das razões que nós estamos juntos e vendo o BEM crescer, como estamos vendo o BEM crescer ao redor do mundo, eu acho que não é iniciativa nossa. Eu acho que essa iniciativa realmente é do Espírito Santo. Eu acho que Deus está trabalhando na igreja nesses últimos dias de uma forma que continuamente me surpreende e nos entusiasma. Nos entusiasma chegar em países fechados, onde o capitalismo é criticado por 30 anos, e você está numa reunião com jovens de uma igreja, e eles, com lágrimas nos olhos, falando de empreendedorismo e descobrindo e querendo saber, sem saber a terminologia, sem saber a linguagem técnica, mas eles estão fazendo e a coisa está acontecendo de forma muito intuitiva e eu acho, na minha opinião, liderada pelo Espírito Santo. Então tem uma frase do Rick Warren que eu gosto muito, que ele fala sempre de ondas. Ele fala, é muito mais fácil a gente, ao invés de nós tentarmos criar a minha onda ou a nossa onda, é muito mais fácil e produtivo descobrirmos a onda de Deus e surfarmos nela. Então eu proponho para você que o BEM faz parte de uma onda de Deus nesses últimos dias. Eu acho que Deus está trabalhando de forma muito criativa, inovadora. O processo do BEM faz parte desse processo inovador de Deus na igreja. Gente, eu estava em Cuba semana retrasada. Lá o ambiente é um dos lugares que a gente vai onde tudo proibido, e no meio da proibição está todo mundo querendo fazer. E o pastor Antônio, no interior de Cuba, chega para mim e diz: puxa, Jonathan, você treinou jovens aqui e falou para eles empreenderem. E eu ouvi, porque eu trouxe 2 jovens. Então eu cheguei lá em casa e abri minha janelinha lá em casa, onde eu antigamente consertava sapatos. E o pastor Antônio, quanto tempo eu tenho? Não temos relógio. 0, já foi?
Então estou terminando com o Antônio. Então o pastor Antônio, entusiasmado, ele abriu a janelinha, começou a consertar sapatos, e ele disse: puxa, Jonathan, a minha esposa está feliz porque eu tenho mais dinheiro para comprar comida, mas na janelinha de consertar sapatos, que é a vocação, é o que eu sei fazer, de repente eu estou conversando com o bairro inteiro, está todo mundo trazendo sapato para eu consertar, eu conserto o sapato, a gente ora, eles aceitam a Jesus. Ou seja, Deus está trabalhando e Ele está criando essa onda, na minha opinião, e é um novo ciclo tremendo do Espírito Santo. Aleluia. Alguém quer complementar, falar sobre o tema? Nada? Vocês? Ajuda aí, gente. Não? Ele passou o microfone aqui, não sei. É um perigo dar um microfone para um pastor, é um perigo. Eu queria só falar uma coisa sobre ciclos, né? Nós vivemos em ciclos desde Gênesis 1, porque o Bereshit quer dizer o início, no princípio. Então, e o ciclo, é o meu lado de física, o ciclo é a frequência, que é o inverso do tempo. Então, o ciclo é o tempo se repetindo. Nós vivemos em ciclos, Deus criou ciclos. E nós temos vários ciclos dentro de ciclos. Então, hoje nós estamos no fim de um ciclo, sexta-feira, amanhã é sábado, é dia de descanso. E vai começar tudo de novo. Esse é um ciclo que a humanidade gira em torno dele. Tem um ciclo do dia e da noite, todo mundo gira em torno dele. Agora tem ciclos espirituais. Então, eu acho que nós estamos num momento de ciclo espiritual que independe do Brasil, que também tem os seus ciclos aqui. E eu tenho dito isso em alguns lugares, né? Se você olhar um ciclo de 500 anos, no ano 500, o papado se estabeleceu como estrutura de governo da igreja. Então, a hierarquização completa, desde que acabou o último apóstolo, e agora não é mais uma pessoa, é uma estrutura. No ano 1000, a cisão entre a igreja do Ocidente e do Oriente. No ano 1500 existe a reforma, esse é um ciclo que todo mundo se lembra muito bem, que deu origem à reforma evangélica. Nós estamos no ano 2000. O que está acontecendo agora de novo, que a igreja está se levantando para poder atingir a sociedade novamente. E eu acho que esse ciclo está começando com uma grande oportunidade. Ben, ele expressa isso, negócios do reino no meio da sociedade. Bom, então, vocês veem que amanhã o Jonathan vai estar com o seminário dele aqui e ele vai dar sequência exatamente nisso que ele vinha falando aqui do BAN nas cidades. Eu vou fazer a segunda pergunta para o Jonathan, já pegando um gancho nisso que o Paulo acabou de falar aqui. Como os empreendedores cristãos podem caminhar juntos diante de tantas diferenças doutrinárias? Como vencer essas barreiras? Ou isso é uma barreira para a gente caminhar junto? Eu ouvi falar que perguntas difíceis a gente jogava para Linda, é isso mesmo? A unidade é um tema muito importante, precioso e sempre válido de discutirmos e conversarmos. Esse é um excelente tema. Eu acho que devido ao tempo, né, de 3 minutos, eu acho que eu focaria um ponto principal dentro da unidade. A unidade é muito mais fácil e efetiva, na minha opinião, dentro de missão, versus você buscar unidade no meio da ociosidade, no meio da ausência de missão. E o que eu quero dizer com isso? Se você está numa guerra e você está vindo tiro para o seu lado, a coisa mais importante que eu quero saber é para que lado esses outros 4 estão atirando. Eu não vou estar tão preocupado, eu amo Dress for Freedom, mas eu não vou estar tão preocupado com a roupa que a Linda veste, nem o agasalho do Paulo. Eu quero saber se eles estão atirando para lá, se eles fazem parte da mesma equipe, se eles fazem parte do mesmo exército. E a unidade tende, na minha opinião, eu acho que isso é uma das características muito positivas do BEM, negócios como missão. Dentro de uma missão, nós tendemos a descobrir, existe a tendência, de se descobrir, a possibilidade de se descobrir uma unidade muito preciosa, uma unidade de propósito, uma unidade de pagarmos o preço juntos, uma unidade que descobrimos no sacrifício, unidade que descobrimos no sofrimento, unidade que descobrimos na rendição,
do meu ego, da minha vontade, dos meus desejos, e tudo isso é muito mais viável e é muito propício a ocorrer, né? O lugar próprio disso acontecer é dentro de algo missional, dentro de uma missão. Então nós estamos falando de negócios, sim, mas a base é a missão. E dentro da missão do rei, dentro desse reino que pertence a ele, né, nós estamos realmente, devemos estar dispostos a entregar, render, sacrificar, perder, sofrer, e dentro desse contexto missional, amar, compartilhar e ajudar e abençoar um ao outro. Amém. Marcelo, quer complementar, Rude? Devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Regada pelo amor, nós poderemos atingir a unidade da fé. Mas se formos discutir e centrar nas diferenças, perderemos a visão e a missão que Deus nos deu. Amém. Mais alguém? Aproveitar que o tempo... Marcelo? Boa tarde, obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês. Eu acho que a questão da unidade, ela se torna secundária quando nós entendemos a natureza, né? Então, Jesus em João 17, ele fala assim, eu e o Pai somos um, e por causa dessa relação, dessa natureza que nós temos, a minha oração é para que vocês sejam um comigo, né? Então, ela está muito relacionada com aquilo que o Jonathan falou. É difícil você tentar alcançar a unidade na ociosidade, né? Porque a ociosidade não faz parte da característica de Deus. Deus nunca está ocioso. Ele fala assim que eu trabalho e meu Pai trabalha também desde o princípio, né? Então nós somos um porque temos uma causa comum, uma missão comum. E eu acho que esse é o grande desafio. Jesus nunca tornou os discípulos tendo o mesmo tipo de comportamento que ele, mas ele trabalhou 3 anos para que eles tivessem a mesma natureza que ele. A partir dessa natureza, eles falaram assim, olha, Pedro, você é parecido com ele, porque ele tinha a mesma natureza. Então, eu acredito que é mais uma questão de natureza da missão, natureza de quem somos, do que, de fato, coisas daquilo que entendemos. Eu vou perguntar, vamos deixar essa conversa mais linda. Linda ali. Você acredita que estamos diante de um novo ciclo de empreendimentos sociais? O amor ao próximo não deveria ser o nosso maior motivador de focar nossos negócios às questões sociais? Na verdade, são 2 perguntas. Ok? Então, você entende que nós estamos diante de um novo ciclo, esse movimento de ligar os negócios a questões, às causas sociais? Com certeza. Isso não só no meio evangélico, mas a gente observa essa conscientização e essa mudança no modo de se fazer negócios também paralelamente no que a gente chama de movimento secular, né? Então, tem várias iniciativas aí que não são evangélicas, não necessariamente religiosas, encontros também de empresários, não necessariamente cristãos, que estão revendo a sua forma de utilizar os recursos dessa terra, porque a gente está se matando, né? E entendendo que a busca pelo lucro desenfreado e a busca pelo lucro por si só, isso já se esgotou e tem se esgotado, né? Então, eles têm entendido, a gente viu aqui várias pessoas citarem, acho que passou um vídeo também, e a propaganda também de algum dos produtos aqui, que o motivo, porque a grande maioria dos funcionários são mandados embora de uma empresa, não é por causa do seu desempenho técnico, né? Mas por causa das relações. Então, cada vez mais a gente tem entendido que, sim, a gente precisa começar a olhar para as pessoas. Porque quando a gente fala de empreendimento social, entrando na resposta da segunda pergunta, a gente não está falando de uma ideologia, né? A gente não está falando de um modo de fazer negócios ou missão que segue uma cartilha de um gueto, de uma cúpula, de pessoas que são ungidas, senão a gente cai no mesmo problema da pirâmide, a gente só inverte. Então, o empresário que estava fora, agora ele entra no topo, e não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de empreendimento social com impacto social, quando a gente fala de amor ao próximo, a gente está falando de uma vida cumprindo o propósito que ela tem aqui nessa terra, que é amar Deus e amar o próximo. E na prática, né? E no caso dos empresários, por meio da sua empresa, por meio do empreendimento.
queria cutucar com a vara curta aqui. Se você achar que eu sou muito, sei lá, herético, me perdoe, né? Mas eu queria colocar uma coisa muito importante, realmente. Eu tenho uma vida toda de mercado financeiro. No ano 2000, então já vai um bom tempo, eu fiquei pensando muito nessa questão de sustentabilidade do negócio do ponto de vista social. Um pouco mais tarde, eu tive a oportunidade de ser um dos vice-presidentes da Bolsa, e lá tem o Índice de Sustentabilidade Empresarial. São empresas que mostram sustentabilidade. Várias bolsas no mundo têm. Discutiu muito isso, que a pergunta é, uma empresa que tem resultado social, ela dá mais lucro? Ela retorna mais? Em termos financeiros, é melhor investir? E a resposta naquela época foi não, é indiferente. Vários critérios. Hoje tem finanças sociais, que é um assunto super quente, que está discutindo como que isso pode ser feito com maior sustentabilidade. Tem o que chama de ESG, também me chamam para falar nas palestras no Private Equity Forum, foi esse meu tema lá. ESG, que é Environment, Social and Governance. Então são 3 áreas que as empresas têm que olhar que nunca olharam. Olhar o meio ambiente, olhar o impacto social e olhar a governança corporativa com mais ética e valores, porque o capitalismo selvagem destruía isso. Então há uma mudança muito grande na percepção disso e se isso funciona ou não. E a minha cutucada aqui é assim, olhando em termos de cristianismo, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que o céu é democracia e que é todo mundo igual. Pelo contrário, o céu é mais meritocracia. E lá vai ter galardão, então vai ter bônus. Então, assim, quem fizer mais, ganha mais. Quem fizer menos, ganha menos. E no inferno também vai ter galardão. Quem não soube a vontade e não fez, vai para o inferno. Quem soube a vontade e não fez, vai castigado com mais açoite ainda. Então tem um bônus regressivo lá. Então, assim, o meu ponto é, a questão cristã não é colocar todo mundo igual. A questão cristã é estabelecer que há um padrão mínimo de decência que você tem que dar a todos. Mas é você que constrói acima disso. Então, a preocupação social, ela está no cristianismo, não no capitalismo. E nós precisamos pensar em gerar um negócio que seja efetivo no que faz e que gere para o meio ambiente, gere para a sociedade, gere como ética valores melhores. Quando toda a sociedade for cristã, com certeza, as finanças sociais vão ganhar mais dinheiro do que as não sociais. Então, o nosso negócio é evangelizar. Mas, Linda, você acha que, de um modo geral, os empresários cristãos se envolvem menos do que deveriam com as questões sociais? Somos meio hipócritas em relação a este tema? Falamos uma coisa, fazemos, não vivemos exatamente aquilo? Está gravando? Ninguém vai se sentir ofendido, não, né? Então, é tudo uma questão da gente entender o cristianismo, né? Entender o evangelho, entender o nosso papel. Enquanto a gente entende que o cristianismo trata de você viver essa vida se esforçando para a sua salvação individual, para você lutando com a sua disciplina, para você cumprir a devocional diária, fazendo todo o esforço para não faltar no culto aos domingos, se dedicando às programações da igreja para fazer a máquina da instituição da igreja funcionar. Se você entende que isso é o cristianismo, você não vai enxergar e entender como que o seu negócio, a sua profissão pode ser usada para a glória de Deus, para o reino e para abençoar pessoas. Mas quando você entende que o cristianismo é o discipulado, é o imitar Cristo, é encarnar Cristo, quando você entende que os valores do reino são diferentes dos valores dessa terra, quando você entende que tudo que está na sua mão foi Deus que te deu e deve ser usado para cumprir a vontade dele, então você é um cristão que não vai conseguir dormir e não enxergar e fingir e ser apático à necessidade do próximo, né? Então é uma questão de... não sei se todos nós somos hipócritas ou se falta, de repente, um ensino correto ou se da gente tomar vergonha na cara, né? Porque quando a gente fala dessa pirâmide, né, que o Médici mostrou, eu vejo 2 lados, né? Que inclusive foi uma grande contribuição da reforma e a gente parece que está revivendo isso agora. O Paulo falou sobre o ciclo,
Mas, se por um lado a gente tem o leigo, digamos assim, né? Entregando, dizendo que o pastor ou missionário é mais espiritual, que ele tem um acesso a Jesus que é mais importante, e você tem, de repente, um pastor ou missionário que prega isso para a sua congregação, dizendo que vocês não têm o acesso a Cristo que eu tenho. Por outro lado, você também tem a congregação, os leigos, digamos assim, que se acomodam nisso. É verdade, esse negócio de evangelizar, de viver o reino, isso daí não é para mim, né, que sou empresário, isso é para o pastor ou missionário. Então, eu vejo que tem um problema de responsabilidade dos dois lados. A gente precisa entender a questão do corpo, né? E que aquela história que eu falei de manhã, que cada membro tem a sua função, amém, mas todos esses membros precisam estar debaixo de uma cabeça única, que é Jesus. Então, o que quer que você faça, qualquer que seja a sua função no corpo, precisa estar dedicado, empenhado, investido, você precisa estar disposto a entregar a sua vida por causa do seu amor a Deus e por causa do seu amor ao próximo. Comentários? Eu acho que Jesus gostava muito de contar histórias, né? E por meio das histórias ele trazia profundos ensinamentos. Eu acho que a gente vive a síndrome dos dois filhos, né? Daquele pai, um que foi o pródigo, que foi embora e gastou, né? Então, para muitas pessoas hoje a fé cristã não faz sentido no mundo em que nós estamos vivendo nesse momento. Então eles resolvem viver essa vida que a sociedade oferece. E acabam se frustrando com o tipo de ambiente que eles acabam encontrando, porque não encontram nesse ambiente os mesmos valores da casa do Pai. Mas nós também temos aqueles que minimizam a perspectiva sobre a visão da casa do Pai, que é a questão do filho mais velho, que é alguém que sempre esteve servindo ao Pai, e quando esse filho pródigo retorna, ele tem uma crise muito séria. Que ele fala assim, olha, durante muito tempo eu estive aqui te servindo e você nunca pude celebrar nada, né? Então era alguém que estava dentro da casa do pai, ele obedecia às ordens do pai, ele trabalhava para o pai, mas ele não conhecia o pai. E por não conhecer o pai, ele não sabia de fato o que ele estava fazendo e tudo o que estava envolvido. Ele não sabia que ele tinha uma herança, e aquela herança permitia para ele que ele desfrutasse de todo aquele ambiente da relação. Então, hoje, dentro do nosso contexto cristão, nós temos esses dois tipos de pessoas. Pessoas que estão deixando a igreja, se tornando filhos pródigos, por não terem consciência da casa do pai, da importância da relação com o pai. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas dentro da casa do pai, dentro dessa relação familiar, que não conhecem a maneira de Deus trabalhar. E durante muitas situações no Novo Testamento, quando os mestres, doutores, fariseus, quando o povo em geral vinha questionar Jesus de alguns tipos de comportamento que ele tinha, que não eram condizentes com o aspecto religioso daquela época, ele fala assim, olha, vocês não sabem como meu pai trabalha. Vocês desconhecem a cultura da casa do meu pai, né? E eu gosto muito de olhar para o termo economia, porque ele vem do grego oikonomia. E oikonomia, ele vem de duas frases, que são a junção de duas palavras, que significa as leis da casa, né? Então, nós estamos dentro de um ambiente que foi criado por Deus, é a casa de Deus, vivemos num ambiente espiritual, que é a casa onde Deus está trabalhando, a casa que Deus está construindo. Todos nós estamos trabalhando nesse ambiente, mas nós conhecemos as leis desse ambiente. E daí, quando nós não conhecemos, parece que há um grande abismo entre a vida de domingo e a vida de segunda, né? Então, acredito que nós precisamos romper com isso. Eu acho que o que o Bill nos trouxe ontem faz muito sentido para isso, né? Então, quando que a gente vai resolver isso? Por meio do relacionamento com o Pai. Porque o Pai não vê nada dividido, né? Ele fez céus e terra de uma mesma perspectiva. Então, acredito que a maneira de resolver isso é nós revermos o nosso próprio relacionamento com Deus, saímos de um relacionamento com Deus religioso para uma relação comum. Joia. Pode ficar com... você quer falar? Não. Marcelo mesmo, vou fazer uma pergunta para você, Marcelo. Um pensamento escatológico comum nos nossos dias diz que tudo vai piorar até que Cristo volte. Como alguém que espera a volta de Jesus vai se dispor a fazer planos para o futuro e investir em projetos de longo prazo? Pergunta complexa. 3 minutos.
Bom, acredito que Deu para entender Sim. a questão? Por isso que eu acredito que a base da relação ela é fundamental para a gente entender os próximos passos sobre o futuro, né? Então, Winston Churchill ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: quanto mais longe você consegue enxergar o passado, mais longe você consegue enxergar o futuro, né? Então, se biblicamente Deus está trabalhando da transição de um jardim para uma cidade, isso não é uma regressão, isso é um progresso. O que acontece? Quanto mais o homem vai se afastando de Deus nesse processo, ao regresso. Então, tudo vai depender da perspectiva pela qual você está caminhando. Se você está trabalhando nesse entendimento de que Deus está trabalhando uma cultura, de um jardim, que passa por um processo de desenvolvimento que culmina numa cidade, você está num constante progresso, numa jornada de progresso. Agora, se você está saindo da cultura de jardim e está construindo uma torre como em Babel, você está num processo de regresso. Porque tudo o que você está fazendo é fruto de uma mente confusa. Então, o que a serpente promoveu em Eva foi uma confusão da mente e do entendimento, onde o homem passou a pensar tecnologia, economia, questões sociais, jurídicas e tudo que envolve a sociedade a partir de uma mente caída, de uma mente confusa, que não tem mais uma revelação de quem Deus é, porque agora está distante de Deus. Cristo vem para resolver esse problema, para nos mostrar um novo modelo de vida, um novo modelo de relação, um novo modelo de empreendimento. Ele foi um carpinteiro, ele tinha um negócio. Eu fico pensando todos os dias, como era o negócio de Jesus? Como que ele tratava os seus fornecedores? Como ele trabalhava a questão do meio ambiente, porque era extração de madeira? Como que ele pensava essas coisas? Mas Deus sempre trabalha no contexto de modelo. Então Jesus é o modelo, o jardim é o modelo, a cidade que vai descer do alto é o modelo, para que a partir deste modelo nós possamos ser modelados em nosso interior. Querem comentar? Paulo, está com a vontade de falar? Tá? A vontade de falar que você está, que ele olhou assim. Bom, então já que não quer comentar, pode passar o microfone para ele que eu vou fazer uma pergunta para ele. Paulo, eu sei que amanhã você vai falar sobre isso, naquela palestra tradicional sobre macroeconomia, que a gente tanto gosta, mas em 3 minutos, podemos afirmar que já estamos iniciando um novo ciclo econômico no Brasil? Ou ainda vai piorar antes de começar a melhorar? Muita gente interessada nessa, né? Tem que cobrar essa resposta. Olha, a economia ela tem 2 papéis. O primeiro deles é de prover condições para a sociedade. E o segundo é de abrir oportunidades. Para prover condições é o que se chama política econômica. Então tem mais a ver com o governo, com o Estado, com aquilo que ele faz para que a economia crie condições para que as coisas aconteçam. Então, quando fala de infraestrutura, de leis de mercado, das regras do jogo estabelecidas, da arena bem limpinha ali, isso é prover condições, e a economia tem que prover condições para que os negócios aconteçam. Estabelecer oportunidades é você abrir para que qualquer um que queira fazer qualquer coisa, tente. E se ele fizer, ele vai ter todo o instrumental para poder fazer, vai ter lá o prédio, vai ter a comunicação, vai ter as condições que foram criadas, e vai levar se ganhar, vai perder se perder. Então, o problema do Brasil é sempre que ele trocou as patas aqui. Então, quando o Estado vai querer estabelecer oportunidades, você cria uma estatização da economia. Você cria o Estado querendo fazer empresas funcionarem. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo, não funciona também aqui no Brasil. Então, nesse momento, o Estado brasileiro está entendendo que ele tem que ter mais Brasil e menos Brasília. Ou seja, vamos como Estado prover condições, criar climas, gerar ambientes de negócio favorável, mas deixa quem quer fazer negócio. Então, essa tendência é muito positiva. E isso gera, então, um novo ciclo. Nós temos uma oportunidade agora melhor. Demora um pouquinho para que essa infraestrutura aconteça. Uns anos atrás, eu estava na China falando num seminário lá, e o chinês do meu lado, falando de Brasil e tal, o chinês do meu lado falou assim, aqui na China tem um ditado. Quer
crescer, construa a estrada primeiro. Então o governo foi lá e colocou 80 bilhões de dólares em infraestrutura de aeroporto. Construiu aeroporto para quanto é lado, inclusive onde nem tinha muita viabilidade. O nosso aeroporto aqui de Cumbica, que é o maior, foi um investimento de 4, 5 bilhões, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza lá que ele colocou. O Estado fazendo isso, a coisa prospera. Então eu acho que nesse momento nós estamos numa boa direção. Agora, a oportunidade de fazer acontecer cabe a cada um, é o empreendedorismo mesmo. Ganhou, levou. Não ganhou, perdeu. Fica à vontade, Jonathan. Desculpe ter falado essas coisas para você, Jonathan, eu não queria. Paulo, vamos fazer outra pergunta então. Algum quer comentar aqui? Marcelo? Ruth? Não? Linda? Paulo, podemos dizer que a nova era digital trará um novo ciclo de prosperidade ou de caos para a maior parte dos empreendedores cristãos. Os não cristãos estão mais antenados nessa questão digital? Gostei dessa pergunta, hein? Nós estamos em cima desse assunto aqui. Também vou falar um pouco sobre esse negócio, sobrando tempo amanhã sobre essa questão, porque a revolução digital é algo que é absolutamente novo no contexto. Existem tecnologias que são mais do mesmo. Elas aperfeiçoam, elas melhoram, elas aumentam a produtividade, elas fazem máquinas mais eficientes. Então, se você pensar, fazendo um paralelo aqui, Motorola descobriu o celular, construiu o primeiro celular, e aí ela foi, então, campeã de vendas, o StarTAC lá na época era quem tinha aquilo, era maravilhoso. Começou com tijolo, veio. Aí chegou a Nokia, acabou com a Motorola, botou o celular menor, mais interessante e tal. Então, a evolução Nokia-Motorola é uma evolução de tecnologia mais do mesmo. Quando Steve Jobs fala, celular não é para falar no telefone, celular é smartphone, ele cria uma disrupção. E aí vem um mundo que acabou com a Nokia. Por quê? Porque agora o que você menos faz é usar o celular para falar com alguém. Então, o mundo digital não é uma coisa a mais naquilo que já está acontecendo. A revolução digital é algo absolutamente diferente na maneira de se relacionar. E uma das grandes provas disso é que esta revolução faz com que a geração jovem tenha acesso, conhecimento e condição de ganhar dinheiro com algo que ela não recebeu dos seus pais. Então não é uma geração mais antiga que ensina ao mais jovem como funciona. É a mais jovem que está ensinando para o mais velho como funciona. Isso traz problemas também, porque o jovem acha que o velho não vale nada. Porque ele não consegue acessar o Instagram. Então, esta revolução digital cria muitas oportunidades. É óbvio que quem é mais velho, eu sou a geração intermediária aí, porque, como eu sempre falo, eu vi o fax nascer, crescer e morrer. Então, eu lembro quando o fax chegou lá no banco, era a máquina mágica que fazia um papel sozinho, era a época do telex, então veio o fax. Hoje ninguém mais fala de fax. Daqui a pouco ninguém quase vai falar de e-mail. Então, essa revolução é rápida, e nós somos uma geração analógica digital. Há uma geração digital puro sangue nascendo. Nesse sentido, os cristãos não estão mais tão atrás assim do que os não cristãos, porque está todo mundo cego no meio desse ambiente. Eu sou amigo de um presidente de uma grande corporação financeira aí do Brasil, e conversando com ele, ele falou assim, olha, banco digital, é ótimo quando você faz conta, transfere e tal, não sei o quê, mas como é que eu vou vender previdência se o cara não vai mais na agência? Então, o modelo de negócio de pegar o indivíduo lá e vender o fundo, acabou. Agora, como é que eu atraio o indivíduo para investimento em previdência, que é uma questão de médio e longo prazo? Aqui. Então, essa maneira de falar com esse público, essa maneira de criar necessidade, essa maneira de vender o produto é absolutamente nova. E está todo mundo tateando. Então, há uma mega oportunidade no mundo evangélico de entender a participação digital. Fazendo a minha propaganda final,
semana passada nós constituímos a ABCD, Associação Brasileira Cristã Digital. Então, todos os desenvolvedores de produtos, aplicativos e tal, estão congregados nessa associação, pensando como que nós vamos falar do mundo digital para a igreja, porque a maneira de fazer o culto, a maneira de relacionar com os cristãos, a maneira de fazer o relacionamento lateral, a maneira de transferir formação e educação, a maneira de ler a Bíblia, agora é digital. Muito bom. Alguém? Linda, quer comentar? Então, eu vou perguntar para o Marcelo. Marcelo, até pouco tempo atrás, éramos formados para conseguir um bom emprego. Podemos dizer que os jovens cristãos têm sido despertados a uma visão empreendedora? Temos cooperado para que isso aconteça? Para despertar essa visão empreendedora dos nossos jovens, pegando até um gancho agora nessa parte que acabou de falar aqui da tecnologia. Eu acho que o nosso grande desafio é resgatar um outro grande princípio dessa relação de Deus, porque Deus sempre foi um Deus geracional, né? Ele sempre se apresentou para Israel como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nessas 3 gerações ele propôs ações diferentes. A maneira com que Deus atuou na história nessas 3 gerações, ela foi diferente. Então, quando Deus se apresenta como um Deus geracional, Ele coloca diante de nós um grande desafio, se aquilo que nós estamos fazendo é de fato geracional. E aí qual que é a nossa tendência, pegando um gancho do que o Paulo falou? Que na nossa cabeça, os nossos filhos têm que aprender a partir das coisas que nós estamos fazendo. Quando na verdade os nossos filhos estão sinalizando as coisas que nós precisamos desenvolver, ao contrário. Porque eles já estão dentro do novo momento, que nós ainda temos que descobrir que novo momento é esse. Então nós estamos de uma geração que ela é analógica e se tornou digital, mas nós temos nossos filhos com 1 ano, 2 anos que já são extremamente digitais. E talvez para essa geração a previdência que nós entendemos hoje já não faça sentido mais. Porque se você for observar, nós estamos saindo da geração que é baseada no ter as coisas para se tornar para uma geração que está pensando em ter acesso às coisas. Então, no meu tempo, meu pai falava, você tem que comprar trabalhar para comprar uma casa e um carro. Hoje, a maioria dessa geração nova, ela já não pensa em comprar um carro e comprar uma casa. Eles estão pensando, como que eu posso ter acesso a um carro? É diferente. Eu não tenho o custo do carro, mas eu tenho acesso à mobilidade que o carro me proporciona. Então, acho que esse grande contexto está nos sinalizando que se os ambientes cristãos, empresariais, estão sendo pensados para a geração futura. Se elas estão sendo pensadas para a futura geração. Porque é a futura geração que vai fazer coisas que vai trazer sentido para coisas que nós estamos fazendo hoje. É essa geração futura que vai fazer obras maiores do que nós. Um grande dilema que a gente vive no contexto cristão é que nós sempre nos achamos como a última geração. Não, eu sou a última geração, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou isso, eu sou aquilo. Durante muito tempo foi falado que é a geração de João Batista, mas João Batista trabalhou preparando um caminho para que algo maior fosse feito. E quando algo maior veio, ele falou assim, ei, esse é aquele que eu anunciei. Quando esse que foi anunciado chegou, ele falou assim, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Exatamente. Então, constantemente, você vê que o papel de uma geração anterior é preparar um caminho, um ambiente, para que a outra geração possa fazer obras ainda maiores. Então, essa é uma perspectiva geracional. E se Deus é família, Deus pensa gerações, Deus se apresenta como um Deus de gerações e Deus está trabalhando nas gerações para fazer como o Bill nos falou ontem, para nos revelar a sua multiforme sabedoria. Amém. Esse é um assunto que a gente precisa pensar mais nele, né? Porque como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente ensina isso, esses valores, esses princípios, essa visão para os nossos filhos que estão numa outra linguagem, numa outra perspectiva? Posso dar mais um? Claro. E aí eu acho que Provérbios 22:6 vai nos ajudar a entender isso.
Porque Provérbios 22:6 fala assim: instrui a criança no caminho que ela deve andar. A questão é, nós estamos instruindo os nossos filhos no caminho que nós desejamos ou no caminho que antemão Deus preparou para que ele andasse sobre ela? Então, esse é o grande olhar que nos falta. Então, muitas vezes, nós temos a síndrome do rei Ezequias. Porque Ezequias trouxe a corte da Babilônia, mostrou tudo, né, abriu os tesouros. E quando o profeta se aproximou dele e falou: o que você fez, Ezequias? Você deu um mapa para o bandido. Por causa disso, o futuro do reinado está comprometido. E a frase de Ezequias foi: mais uma pergunta, nos meus dias tudo vai estar bem? Não, Ezequias, nos seus dias tudo vai estar bem, mas saiba que os seus filhos vão ser levados cativo, vai acontecer isso com seus filhos. Ah não, tudo bem, se nos meus dias está tudo bem, eu estou tranquilo. Entendeu? Então muitas vezes nós estamos agindo assim, estamos pensando apenas nos nossos dias, quando na verdade temos que ter um olhar sobre o futuro, e o futuro envolve novas gerações. Amém. Alguém quer pegar o gancho aí? Não? Seu Rudy, percebemos a dificuldade de muitos irmãos se relacionarem uns com os outros. Vivem isolados, não compartilham suas dificuldades, suas angústias do dia a dia. Por que temos essa cultura? E o que fazer para mudar essa cultura? Creio que não sou o melhor preparado para responder isso e nem tenho uma resposta precisa, mas Paulo me ajude aí se eu estiver errado. Nos Estados Unidos, uma pessoa que quebra, faliu, se deu mal, ela é mais valorizada no mercado de trabalho porque ela já sabe que por aquele caminho não deve trilhar novamente. Aqui no Brasil, nós estigmatizamos essa pessoa como uma pessoa fracassada e alienamos ela. Eu creio que esse pode ser um fator que gere temor no coração dos empresários, né? Em se abrir e contar os seus fracassos. Uma vez eu fui convidado pelo governo do Peru para uma rodada de negócios, pedi para estender a minha estadia lá 3 dias para poder visitar a igreja, estar com os irmãos, e cada noite o Senhor ia me dando, cada reunião, o que falar. E eu tinha marcado na segunda noite uma reunião com alguns empreendedores para depois tomar o voo, depois dessa reunião. E nessa noite deu um apagão, não tinha nada para falar para eles. Daí sabe o que eu fiz? Contei meu testemunho, todas as pisadas de bola que eu dei, todas as vezes que eu entristeci o Senhor, que eu errei, que eu falhei. E vocês precisam ver o quanto isso edificou a vida deles. Por quê? Eles aprenderam que seguir por esse caminho não é a melhor opção. Então, nós temos nos irmãos de Goiânia um exemplo muito precioso. Eles se reúnem, 3, 4 irmãos, uma vez por semana, e pagam alto preço para manter essa reunião, se pastoreando um ao outro. Não é para fazer negócio, não. Para cuidar um ao outro, ver como é que eles estão, se pastorear mutuamente. E aí abrem o coração e contam das alegrias e também das tristezas. É um bom exemplo a seguir. E Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Na empresa existem transgressões, né? Se eu tomo uma decisão errada, é uma transgressão que eu estou fazendo contra a saúde dela. Então, se eu compartilho, eu me libero daquilo e sacudo a poeira e parto para frente. Então, a minha sugestão é que você encontre um grupo pequeno de outros empresários, empreendedores, ou irmãos que têm um coração em Deus, que você possa estar junto semanalmente, quinzenalmente, no período que você estabelecer, mas cumpra aquilo, para você repartir da sua vida, receber também da vida dos outros e crescer no Senhor. Você vai estar mais protegido, vai errar menos. Vou dar mais uma cutucada teológica aqui.
Eu acho que Deus criou o homem para errar. Faz parte do modelo de negócio errar. Porque essa é a maneira de quebrar todo o paradigma do inferno, da perfeição sem mérito. Então a criação foi criada perfeita sem mérito algum. Então caiu. Nós somos a criação criada imperfeita, menor do que os anjos, menor que todo mundo, e é errando que a gente acerta. Então tudo na vida é tentativa e erro. Você só aprende a andar caindo. Então você descobre o que é equilíbrio quando você desequilibra. Os erros são fundamentais e fazem parte do processo. E quando você não erra, você não pode dizer que sabe. Então, assim, em mercado financeiro dizem que quando você ganha muito seguido, você começa a achar que o seu suor é perfume. É o caminho da falência. Você acha que tudo vai dar certo porque você é infalível, invencível. E aí vem o Big One. Então, é muito importante saber errar. E é saber errar na hora certa, inclusive. Então, realmente, ele tem toda a razão. Uma cultura de inovação e tecnologia aqui no ambiente de startups, ter errado vale muito mais do que nunca ter errado. É outro paradigma que a gente tem que mudar, né? Rude, para terminar, nós já estamos encerrando aqui nossas 10 perguntas. Nos congressos anteriores, e nesse também, né, algumas pessoas já nos procuraram profundamente impactadas com tudo que tem aprendido, que tem recebido nesse tempo do congresso ou dos congressos anteriores. Só que algumas pessoas talvez estão se sentindo muito distantes, muito aquém em relação à sua gestão, em relação à sua condição financeira, em relação à sua visão sobre mordomia e seu papel no reino. Para estes que estão com esse sentimento, como podem iniciar um novo ciclo em suas vidas? É participar do primeiro congresso. Nele o Paulo nos ensinou um princípio muito legal, que já falei ele ontem na abertura e vou repetir. É preciso conhecer minhas limitações e deixar as pessoas me cobrirem nas áreas onde eu não tenho competência. Então, começa a primeira solução pela minha humildade. Olha, eu não sei, eu não tenho competência para isso. Você pode me ajudar? A palavra nos encoraja muito nisso. Você conhece Provérbios 3, mas me permita citar, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os seus problemas. E em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. E não fique cheio de si mesmo, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar a Deus e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Não menospreze os pequenos começos. Persevere naquilo que você entende ser correto, ser o que Deus quer que você faça. Isso fará muita diferença. E mantenha-se conectado com empreendedores que têm uma vida rendida a Deus, que Ele sirva de inspiração, de um modelo nessa caminhada. E busque crescer, se aperfeiçoar, não se acomode. Lembre-se de Provérbios 22, 29. Você viu um homem diligente naquilo que faz? Diante de reis será posto, não junto com os de baixa sorte. Agora a decisão quem toma é eu e você. Você que vai determinar se você quer ser uma pessoa medíocre ou uma pessoa excelente. Então, essas são as minhas considerações nessa resposta aí. Marcelo, Paulo, Linda, querem comentar? Pode sentar ali, Linda. Obrigada. Eu posso falar porque eu sou desses que se sentem assim, galaxialmente menor, né, em termos até de experiência, de vida e de negócios. Mas o que a gente tem aprendido, que Deus tem nos ensinado, é sobre ser fiel, né? E voltando no que a gente ouviu aqui tanto, é o seu relacionamento com o Senhor.
Então, até esses conceitos de sucesso ou fracasso, que foi citado aqui também, é Deus que diz. Se é hora de parar, se é hora de começar. Então, a questão é, você está ouvindo Deus? E o que você está fazendo, ou o que você quer fazer, qual é a motivação? Porque um dia eu quero estar no Congresso Valore, pregando. Quando eu entrei no workshop, eu estava brincando com o pessoal lá, que Deus nos humilha mesmo, né? Para ficar bem claro que quem faz é Ele. Se a gente for muito capaz, depois a gente ficar com toda a glória dele, como é que fica? Né? Aí eu estava falando, eu subo lá de manhã, falo da 1212, né? 4 anos, penando, né? 6 funcionários, 1 pessoa convertida. Aí eu sento, aí sobe o Sandro, 4.500 funcionários, 1.000 se converteram, 400 foram batizados na água. Aí eu falei, humilha Deus, né? Humilha. É isso. Mas isso me desanima de maneira nenhuma. Isso me dá honra, né? De poder ouvir e aprender com essas pessoas. Isso me coloca no meu lugar. Linda, você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer, porque eu sou dono e senhor da sua vida. E Deus tem a misericórdia de mim para que eu continue ouvindo o que Ele tem para a minha vida e continue sendo fiel e submissa ao que Ele tem para a minha vida. Amém. Glória a Deus. A palavra nos ensina que o Senhor nos pergunta assim, né? O que você tem? Às vezes a gente foca no que a gente não tem. Quando ele chegou para os discípulos, falei hoje aqui de manhã isso, aquela multidão lá vendo a pregação e começou a bater a fome e eles falaram, mestre, vamos despachar o povo aí porque não tem comida para todo mundo. Né? E também não tem dinheiro para comprar, se fosse comprar, como é que vai fazer? E aí a pergunta dele foi o quê? O que nós temos aí? E aí apareceu os peixes lá, os pães, e o que tem, o que você tem, é que é a matéria-prima para que ele multiplique. Mas nós temos que apresentar o que nós temos. Né? Nem que seja um funcionário, nenhum, você está sozinho. Apresenta para o Senhor e deixa que Ele multiplica. Mas como é que multiplica 0? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, quem está se sentindo assim, aquém, isso não é para mim não, isso aqui é para gente rica. Já ouvi muito assim, né, que esse negócio de empresário aí, isso aqui não é para nós não, isso aqui isso é para a turma do Rude. Já ouvi isso, né? Mas não é isso que a gente tem aprendido, né? O que nós temos, o que o Senhor tem nos dado, quando nós apresentamos a Ele, né, é o que nós temos, é o que Ele nos deu. Essa é a matéria-prima para que Ele possa multiplicar. Amém? Agora é aquela hora que... Marcelo, por favor. Acho que pode ser uma aplicação bem prática, bem interessante para que você possa experimentar a realidade multiplicadora de Deus. Existem 3 tipos de recursos básicos no mundo. Qual que é o primeiro recurso? A palavra de Deus. A palavra de Deus deu origem a todas as coisas. Então a pergunta é, antes de você empreender, qual é a palavra de Deus que está sobre você? O segundo tipo de recurso que existe no mundo são as capacidades e habilidades que Deus te deu que estão dentro de você. Então você tem a palavra, que é o recurso dele, que coloca tudo em movimento. Você tem as capacidades e habilidades que Deus colocou dentro de você. E aí você tem o recurso semente, que são os recursos financeiros ou de material que você tem na sua mão. Então se você tem uma palavra de Deus, se você entende as habilidades que Ele concedeu a você, você consegue multiplicar qualquer tipo de recurso que você tem na mão. Então a questão não é quanto de recurso você tem, se você entende a capacidade multiplicadora com que Deus criou o homem. O ano passado eu estava dando uma palestra para um grupo de empreendedores e eu falei que uma mulher poderia começar o seu negócio de confeitaria com R$5. E muitas deram risada. E aí eu fui para a matemática. O que você consegue fazer com R$5? Eu consigo fazer um bolo. Por quanto você vende esse bolo? Eu consigo vender por R$10. Você multiplicou para 10. Qual que é a questão? Que muitas vezes você gasta os 10. Eu falei, não, você não vai gastar os 10. Você vai pegar os 10 e vai reaplicar de novo.
E você vai fazer 20, do 20 você faz 40, do 40 você faz 80. Quando chegou num lugar, aí você pode usufruir um pouco daquilo que você fez. Mas o que ela tinha? Essa mulher, eu encontrei ela um ano depois, semana passada. Ela chegou, olha assim, eu estava na palestra daquele dia, eu falei, né? Qual? Não, daquele dia que você falou sobre isso, isso e isso. Eu falei, agora eu lembrei. Então, está aqui, ó. Está aqui a minha empresa, está aqui o produto que eu estou fazendo. Eu peguei um pouquinho de recurso que tinha, mas eu entendi que eu tinha uma palavra, eu entendi que eu tinha habilidade, gostava da parte de confeitaria, e agora eu já estou servindo as pessoas com o negócio que eu estou desenvolvendo, e isso tem trazido benefícios para a minha família. Então ela entendeu a palavra, ela entendeu o que ela tinha, e ela entendeu como Deus trabalha o princípio de multiplicação. Bom, agora então é aquele momento que a gente vai abrir para as perguntas. A gente tem algum tempinho, né? Não vamos ficar aqui se tiver muitas perguntas. Aqui na frente já levantaram a mão aqui, Renato. Fala para quem você vai perguntar e a gente passa o microfone aqui. Primeiro, parabéns por compartilhar as informações. Eu vou perguntar para o Paulo. Você tocou um pouquinho na questão da tecnologia, do mercado financeiro, e nós estamos numa onda de startups onde tem mais CEO numa incubadora, aceleradora, do que em Wall Street todo. Que conselho você daria, e aliás, parabéns à organização, que eu vi muitos jovens aqui também, isso me surpreendeu positivamente. Que conselho você daria para um jovem startupeiro que quer começar um negócio já aos moldes BAM? Todo mundo fala de startup aqui, tem, claro, uma grande oportunidade, também tem os seus riscos, né? Primeiro, no começo de setembro, eu vou estar em Israel. Lá em Tel Aviv tem 6.500 startups. Vai ter uma reunião lá sobre isso aí. No ciclo de negócios, a startup é uma ideia. Então, você tem uma ideia e você vai trabalhar aquela ideia para fazer negócio. Na década de 60, quem se formava nas grandes escolas de administração, os MBAs lá nos Estados Unidos, e queria trabalhar numa grande corporação. Então, os sonhos melhores colocados da Wharton, da Harvard, da Yale, eles iam para a GM, para a Xerox, para o Bell Lab, que era onde estava o emprego seguro. Depois veio o mercado financeiro e os IUPs dos anos 80, 90. Depois vieram as empresas de consultoria. Todo mundo queria trabalhar numa grande consultora. Agora ninguém trabalha para ninguém, quer trabalhar para si mesmo, fazer uma empresa, ficar milionário com 20 e poucos anos e ganhar $1 milhão e vender. Então, esse ciclo já passou. Sabe, o cara, ele não está interessado no negócio, ele está interessado em ter uma ideia que alguém compre, e aí quando alguém comprar ele vai ficar milionário. Então, nos anos 90, anos 2000, aconteceu muito isso, veio a crise dos .com lá, as pessoas tinham as ideias mais malucas possíveis, e transformavam em um site, uma coisa assim. E como o mercado estava falando isso é o futuro, todo mundo estava pondo dinheiro naquele negócio. Você põe dinheiro numa startup que nunca ia ser rentável, e depois descobria que nunca ia ser rentável. Há uma estatística que o pessoal costuma dizer, assim, uma aceleração, né? Vamos investir em 10, uma dá certo, 9 dão errado, e aquela uma que dá certo paga contra as 9. Parece fazer sentido. Mas o problema é que as 10 dão errado. A pergunta é, o que faz uma startup dar certo? Lá atrás a gente achava que era incubadora. Então as universidades tinham as incubadoras, tinha tecnologia, inovação, apoio, mas tudo dava errado, porque a universidade não nasceu para fazer negócio. Então quando vem a aceleradora, ela coloca já governança corporativa, ela coloca lá um funding, né? Gente que tem condições de atrair capital, ela coloca ali a gestão do negócio, então aumenta a probabilidade de dar certo, mas continua dando mais errado do que certo. No mundo, onde tem mais universo e onde tem mais estatística, é os Estados Unidos. Depois é Israel, Europa, mas o Brasil é quarto, para ser, vamos dizer assim, otimista, oportunidade de mercado. Então a startup é uma oportunidade no Brasil. Uma das poucas coisas que o governo Dilma fez de bom foi criar o programa Startup Brasil. Me chamaram para fazer parte da banca lá para selecionar as aceleradoras, que é o seguinte,
quem vai correr o risco junto com o governo? Então, o governo põe lá os seus 100 mil, 200 mil reais para uma startup por um ano, que é mais ou menos o que ela custa. São 2 jovenzinhos na faculdade com uma ideia. Então, você tem que dar um computador, internet, acesso à rede, uma mesa, um trabalho, e ele vai desenvolver aquela ideia. Se aquele negócio realmente pegar, ele vai ter um projeto pronto de negócio, aí ele tem que atrair um investidor. O seed money, que é a sementezinha lá, é startup. Quando ele tiver um negócio pronto, não é mais pré-operacional, vem um private equity, que é o pessoal que está olhando aquela ideia boa, eu vou injetar recursos porque é bom para um, é bom para 100. Aí vem os múltiplos. E quando aquilo crescer e ficar grandão, eu vou vender, que é desinvestir. Então, esse pessoalzinho dos private equities, eles trabalham isso. Eu vou pegar um negócio que é legal e vou dar escala. Meu negócio não é ficar com aquela empresa, meu negócio é vender essa empresa. Que pode ser fazer um IPO, é abrir o capital, e vai vender para quem quiser comprar, ou então vender uma venda estratégica para um grandão que olha aquilo e fala, eu sou o Facebook, vou comprar o WhatsApp. Então, esse ciclo não acontece no Brasil. Porque você não consegue fazer venda estratégica muito boa e não consegue fazer IPO. A Bolsa tem um ticket médio de 600 milhões para a empresa listada lá. A Nasdaq faz IPO de 5 milhões. Então, o Brasil está num gap ainda. Então, eu acho que o momento é favorável, está aumentando o número de coisas, de pessoas e investimentos. O Brasil é um grande mercado em termos globais, mas ele ainda é um pouquinho insularizado, e eu não consigo ter uma internacionalização, tanto do investidor para cá, que aumentou bastante, cada dia chega novos investidores, quanto do brasileiro para fora, que é pensar uma ideia que eu vou vender no mundo inteiro, e não apenas no Brasil. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês de negócio, pense global, faça como um indiano, porque aí o seu mercado é global e tem mais gente querendo dar certo. E lembre-se que a estatística diz que a maior chance é de dar errado. Acho que agora está. Agora pode incluir o Júnior também na pergunta, viu? O Júnior sentou ali, ó. Eu só estou cansado, não tem problema gente. não, tá, gente? Ok, meu nome é Marcelo, da Planeta Azul, Planeta Eco. Minha pergunta é para a Linda. Linda, eu acho que se a gente pegar o povo que está aqui hoje, mais que 90% do pessoal que está aqui é meio, micro ou pequena empresa, né? E o que eu tenho percebido é assim, existe uma vontade empreendedora nossa, parecida com uma startup, principalmente empresas que têm produtos tangíveis, elas têm uma série de regulações, uma série de problemas, e parece que a gente não anda nisso, né? Eu vou até citar, parece que a gente está citando a Dilma toda hora, mas eu vou citar a Dilma. Em algum momento ela falou assim, não, coloca o limite lá da micro e pequena empresa para 14 milhões e tal, e o pessoal, cortou, né? Então, o que você acha desse ambiente, né, para crescimento de uma MEI, micro e pequena empresa, principalmente aquelas que têm produtos tangíveis ou serviços assim, que são usáveis pela população, não estou falando de nada digital, no futuro, né? A gente passa mais parte do tempo com burocracia de imposto, incidindo sobre a gente, com fiscal, com não sei o quê, do que fazer um negócio, né? Como é que você acha esse ambiente de trabalho, desse ambiente do Brasil agora novo, para que a gente possa dar uma crescida e possa turbinar as MEIs aí e micro e pequenas empresas? Não estou nem falando da média e da grande, tá? Queria que você encarasse só essas aí. Acho que então são duas coisas, né? Uma é essa dificuldade que a gente encontra, que o Paulo estava falando da economia, dessas duas coisas que tem o governo que prepara e a oportunidade que, né, cabe a nós. Em relação às burocracias, aos fiscais, eu não sei. A gente precisa de mais cristãos fazendo leis, levando para ali o que é viável, sabe? Trabalhando para combater a corrupção nos órgãos, né? Eu contei numa outra oportunidade, quando a gente foi abrir a nossa empresa 1212, a gente foi atrás do tal do alvará de funcionamento, né? Que o pessoal falava que tinha que ter. E todo mundo falava para a gente, Linda, alvará de funcionamento é lenda, né? Esquece, ninguém tem alvará.
e vai que vai. Se você for esperar esse alvará, vai sair... Não, mas como assim? Eu vou funcionar sem alvará de funcionamento? Como que eu vou ter funcionários dentro trabalhando sem alvará de funcionamento, sem ter... Não, esquece que é lenda. Eu falei, não pode ser. Então, ou eu não abro a empresa, ou eu mudo a lei, ou Deus tem que intervir, né? Nesse caso, Deus interviu. E o meu alvará de funcionamento saiu em 1 mês. Ninguém acredita. Teve gente que pediu para ver, que achou que eu estava inventando, né? Sério, eu digitalizei o negócio e enviei para um monte de gente. Aqui, ó, não é lenda. E todo mundo fala, porque quando a gente foi ali, no órgão competente, dar entrada para protocolar o nosso pedido, o cara falou mesmo, falou, ó, você sabe, olhou a nossa cara, né, novinha, tal, sonhadora, jovem, não sei o quê, você sabe que isso aqui vai demorar, mas se você quiser, a gente pode arranjar um meio de te ajudar. E aí a gente se fez de, como que você pode ajudar a gente? E o cara desistiu, né? E Deus, no caso, providenciou. Mas eu sei, é muito complicado, é bem difícil. Agora, em termos assim da oportunidade, que daí é nosso papel como micro e pequeno empresário, eu acredito que isso aqui, o ligar os pontos, né, a conexão, o network, é fundamental. Né, é fundamental. Então, a gente pode dar as mãos e caminhar e crescer junto. Eu acredito que a era dos Bill Gates, dos grandes heróis, destaques aí, do fazer sozinho, sim, com certeza vai aparecer um ou outro, mas eu tenho visto assim, talvez por causa do contexto da realidade em que eu vivo, mas que é realmente da maioria, Deus trabalhando aí, unindo, ligando os pontos, né? E esse network. Então, eu vou começar onde, mas aí me falta, como foi falado aqui, me falta a estratégia para captar recursos. Então, por isso que Deus está levantando aí a Gold Street, por exemplo, e outros, né, especializados, se dedicando a fazer isso. Eu tenho uma ideia, tudo, eu tenho dinheiro, mas eu não sei o jeito de fazer. Então, Deus está levantando aí aceleradoras para empresas do reino, né? Então, a gente está em contato com tudo isso que está acontecendo, eu acho que é fundamental trocar experiência e, como foi falado aqui, também compartilhar dos nossos fracassos para podermos aprender uns com os outros e caminhar e entender o corpo de Cristo agindo aqui na Terra para fazer o cabeça que é Jesus brilhar e ser refletido. Em Cachoeiro, nós temos orado como igreja para Deus marcar o nosso governo, esse governo que está aí, que professa temer a Deus, e temos visto provas incontestáveis disso, marcar com a sabedoria divina. E eu quero conclamar você para orar pelo nosso presidente, pela sua equipe de ministros, para todos eles serem marcados pela sabedoria divina, que não é só saber responder, mas realmente é temer a Deus, né? Mas com essa sabedoria vai vir, tenha certeza, a simplificação das coisas. O Bolsonaro está impressionado que ele está descobrindo que a máquina foi feita para explorar o contribuinte e não para servir o contribuinte. Então, queridos, é a nossa oração que vai fazer a diferença. Esse homem está lá sentado por causa da oração da igreja, pelo menos da minha, da sua, eu creio também. Vamos seguir orando para Deus realmente mudar e simplificar e sermos um país reconhecidamente favorável ao empreendedor. Só aproveitar um gancho aqui, dizer duas coisas. Primeiro, assim, o governo realmente... A coisa não, a burocracia existe no Brasil porque está escrito lá que tem que procurar os órgãos competentes. Aí você não consegue achar nenhum órgão competente. Então está explicado. Eu acho que nós temos que realmente dar muito mais competência à máquina administrativa, e isso o que você puder fazer como cristão nessa direção é a melhor coisa que pode ser feita ao Brasil. E segundo, lembrar que realmente, aqui eu ia falar, passou, né? Mas a Lina lembrou aqui, como cristãos nós temos esse ecossistema sendo formado. Então, Gold Street está aqui, você pode procurar depois, o Hipólito que vai falando aqui também, tem a Bluefields, tem um monte de gente que está olhando lá, o Instituto Renovo faz Private Equity Social, então tem um monte de gente aqui que está olhando esse negócio e você tem que conectar, ligar os pontos, que é o tema desse nosso negócio todo aqui como Valorem, né? Já existe massa crítica no mundo cristão para impulsionar o seu negócio. Só lembrando que o nosso horário já está estourando, hein? Vamos para algumas perguntas, Dag.
Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu quero pegar uma carona na última resposta da Linda. Querida, você não citou duas coisas que o Sandro falou cedo. Primeiro é que quem começou foi o pai dele, provavelmente na cara chata ou no Fenemê. Ou no Jacaré, né? Isso que é no Jacaré. Segundo é que tem 52 anos de estrada. Quem sabe o que será 12 daqui a 48 anos? Vai ser 12 milhões? 12 milhões? Amém. Flavinho. Meu nome é Flávio, eu sou professor, para Linda, há mais ou menos 20 anos. E eu queria fazer uma ligação, porque eu tenho visto isso em sala de aula. Grande parte dos negócios cristãos, um irmão colocou aqui, são pequenos e às vezes têm um ambiente familiar. E você colocou um tema que é muito espinhoso. Trabalhar com gente de rua e LGBTQ+, eu não sei se tem mais alguma coisa nisso aí. E eu vejo que a gente tem corre em cima da navalha, porque se a gente tomar cuidado, a gente assume uma posição preconceituosa. Eu digo isso por conflitos que às vezes eu tenho em sala de aula. Como lidar com isso, no sentido de dizer que a pessoa é amada e é querida por Deus, não transformar isso num preconceito, mas também não deixar de proclamar da verdade do Evangelho. E como esse empreendimento que você tem, que você disse que é pelo que eu entendi, também um público-alvo de resgate, como vocês lidam com isso no dia a dia do trabalho, nos desafios que vocês enfrentam? Porque eu entendo que a geração de cabelo branco como a minha tem muito mais dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Acho que são duas coisas também, né? Uma é essa questão da igreja entender e saber dialogar com os desafios aí do mundo, especialmente desse tema que você falou. E a igreja, infelizmente, não está preparada para isso, né? Então, o evangélico é preconceituoso, o evangélico não estuda, não lê, não sabe nada de Bíblia, né? E aí ele cata um post que ele leu aqui, de um pastor famoso que ele segue, o outro post do cantor famoso que ele segue, e ele acha que ele entende tudo de teologia, e aí quando ele abre a boca, ele... Entendeu, né? Assim, eu quase falei um negócio que não é apropriado. E aí a gente foge completamente, a gente acha que a nossa missão aqui, ou que a gente precisa olhar para Jesus, né? Quando Jesus ele esteve aqui, ele não estava preocupado em consertar a gente, né, no sentido dos erros. Então, ele atendeu às suas necessidades, ele acolheu, ele abraçou. Sim, ele corrigiu o que estava errado, mas você não vê ele lidando com a mesma dureza que ele tratou os fariseus. Os fariseus somos nós aqui no caso, né, se alguém ainda tem dúvida. Que são os religiosos, os conhecedores da lei. Então, a dureza com que Jesus tratou o erro e o pecado do fariseu não foi a mesma dureza quando ele corrigiu a mulher flagrada em adultério. Vai, não peques mais. É outro tom ali. Porque Jesus sabe, né, da condição de cada um. Então... Então, primeiro que quando a gente vai tratar de qualquer assunto que seja, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa ter muito temor ao falar em nome de Deus. Se você não sabe, fala que não sabe. Se você não sabe, vai estudar. Aprenda a dialogar. É um relacionamento. Né? Então, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, no caso da empregabilidade direcionada nossa, a gente trabalha em parcerias fortes com diversas ONGs. E ONGs das mais diversas, que têm focos mais diversos. Então, a gente tem ONGs que trabalham com refugiados, ONGs que trabalham com egressos da Fundação Casa, ONGs que trabalham com mulheres em situação de rua, com mulheres que foram traficadas, exploradas, que trabalham com dependentes. Então, vários tipos de ONGs. E o que a gente tem feito, que no nosso caso tem dado certo, é dividir as funções de cuidado da pessoa, né? Então, por causa dessa necessidade da gente não só acolher e dar uma oportunidade para a pessoa ser reinserida na sociedade por meio do trabalho, mas também porque, em muitos casos, a pessoa chega para nós com uma desestrutura emocional tão complicada que ela primeiro precisa aprender a
o que é trabalhar. Então, ela precisa entender que tem um horário para entrar, um horário para sair, que ela vai ter 15 minutos de café na parte da manhã. Então, ela precisa dessa rotina, dessa disciplina, porque ela vem de um hábito, de um ciclo, que é totalmente bagunçado. Ela não tem rotina, ela vive dominada pelo vício ou por aquela situação de sofrimento onde ela está inserida. Então, a gente percebeu, no nosso caso, né, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque às vezes Deus pode te chamar para um tipo de negócio com empregabilidade direcionada, mas ali é um modelo diferente. Né? Por exemplo, o caso do Bill, que a gente ouviu dele chamar a pessoa e orar por ela. No nosso caso, não sei se o contexto nosso brasileiro, que tem uma herança assistencialista, tudo que se favorece isso, não sei. Mas no nosso caso, então, a gente decidiu separar as funções. Então, a gente faz esse trabalho como empresário, de ensinar a rotina de trabalho, de ensinar a trabalhar, ensinar a responsabilidade, ensinar também o ofício, no caso, a capacitação profissional. E quando a gente vê essas outras dificuldades de um acompanhamento, um discipulado, um estudo bíblico, entender uma questão que é mais complicada, a gente tem conversado e encaminhado isso para os missionários, para as ONGs que cuidam desse processo. Né? Então, uma coisa importante que a gente tem percebido é que você não tira uma pessoa da rua e assina a carteira de trabalho dela. Né? Isso não faz bem nem para ela e também não para você. Então, a gente precisa entender a pessoa, porque isso, na verdade, você querer sair por aí, eu não sou contra você fazer sopão no inverno, né? Mas esse negócio de você sair por aí fazer sopão no inverno e você dar um check e falar, eu sou um missionário urbano, né, isso é um problema, entende? Então, quando você age sem responsabilidade, sem olhar a pessoa como um todo, na verdade você está agindo aquilo que você chama amor, mas que é um amor a você mesma, porque você quer fazer uma coisa legal, uma coisa boa, você quer ser um empresário bondoso que deu uma oportunidade, mas quem diz que aquilo está funcionando para a pessoa que você está acolhendo? E, às vezes, quem sabe melhor se aquilo funciona para a pessoa, se é o momento ou não, e o que mais ela precisa, além de uma carteira de trabalho assinada, é alguém que está acompanhando ela de perto. Então, essa conexão de reconhecer o que o outro faz melhor do que você é super importante. Outra coisa muito importante que eu vejo, por exemplo, tem um membro da nossa igreja que veio me procurar porque a filha da funcionária dele estava com depressão, tinha tentado suicídio e tudo mais, e a funcionária desabafou com ele, que é o empregador, e ele não sabia o que fazer. O que ele fez? Ligou para o pastor da igreja. O senhor pode atender a filha? Então, isso é importante. Não que ele, como empresário, não possa também aconselhar, mas, de repente, naquele momento ele viu, puxa, essa situação, depressão, não sei, talvez e aí o pastor vai, e aí ele liga para o amigo dele que é psicólogo, um psicólogo de confiança, e encaminha, e aí você vê a rede, né? A igreja, todos os pontos ligados, todo mundo trabalhando, servindo, colocando os seus dons, talentos, o que tem a serviço do que Deus quer fazer e está fazendo na vida de uma pessoa, daquela ovelha perdida, daquele que Ele quer resgatar. Então, se trabalhar em conjunto é fundamental. Eu só queria quebrar um paradigma aqui, que principalmente no nosso país, o conceito de um empresário de sucesso é o tamanho do negócio que ele tem. E, biblicamente, isso não é correto, porque você vai ver que Jesus ele teve uma igreja de 12 pessoas. Mas a última frase dele, eu cumpri tudo o que você estabeleceu que eu tinha que fazer. Então, o sucesso dentro do empreendedorismo cristão não está relacionado ao tamanho que a sua empresa se tornou, mas é o quanto você cumpriu daquilo que Deus disse que você tinha que fazer. E aí um exemplo muito legal disso, que vai mostrar a importância dos pequenos negócios, é quando você vai ver Atos, que é a história de quando Pedro vai a Jope. E Jope era um centro marítimo, né? Então era uma região portuária onde muito dinheiro circulava ali pelas especiarias que chegavam de vários lugares do mundo. E é interessante que nesse ambiente de muito dinheiro, de grandes negócios, de grandes mercadores, Pedro é conduzido para um negócio que faliu. E ele chega lá e descobre que o negócio faliu porque a dona do negócio morreu. E a dona do negócio morreu e todos estavam chorando pela morte daquela dona daquele negócio. E muitas mulheres chegavam e mostravam as roupas que aquela mulher tinha produzido. E todos estavam lamentando, porque não eram apenas as roupas que ela tinha compartilhado, mas Tabita tinha compartilhado a sua vida com cada um dos seus clientes, cada um dos seus fornecedores. Então a questão não é o tamanho que o seu negócio tem, a questão é o tamanho da vida que está dentro de você e se você está compartilhando dessa vida.
porque é isso que vai modificar os cenários onde nós estamos. E aquilo para Deus foi tão importante que Ele falou: Pedro, não tem outra opção, ressuscita essa mulher aí, porque o que ela está fazendo aqui é muito mais relevante do que o grande navio que está atracando no porto. Nós vamos... Vai responder agora? Nós vamos, então, à última pergunta aqui, por causa do horário. Depois eu quero pedir vocês que, assim que terminar, aguarde um pouquinho com algumas informações importantes, tá bom? Boa noite, meu nome é André, sou irmão aqui de Vitória. Tenho uma pergunta meio técnica aí para o Paulo, né? Eu tenho acompanhado assim, há algum tempo, pouco tempo, né, o mercado aí de ações e tal, e em pouco tempo eu vi muitas notícias falando sobre o fechamento de um grande ciclo econômico de crescimento nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Só que boa parte desse ciclo atualmente de crescimento tem sido bancado por movimentos financeiros dos grandes bancos mundiais, grandes bancos centrais, ajustando inflação, reduzindo juros para que as empresas possam contrair dívidas atrás de dívidas, e o endividamento chegou num nível histórico, e as notícias apontam que esse ciclo uma hora não vai mais se sustentar e que um crash está vindo aí, uma bolha aí desses bancos mundiais aí, tá para se estourar, isso em 2020, 2021, ninguém sabe ao certo, né? Senão todo mundo já se preparava, mas exatamente. Mas a pergunta é: como se preparar para isso, no sentido tanto porque são oportunidades espirituais que eu acredito que o Senhor levanta, porque muitas pessoas vão à beira do desespero, depressão, e eu acho que é uma grande oportunidade para a igreja se levantar, né? Como aqueles que não se desesperam com a tempestade, mas têm a fé no Senhor, né? Enfim. Mas como se preparar a isso? Eu digo que tem vários empreendedores, eu tenho investimentos também. Como se preparar para esse momento assim, de uma maneira se protegendo disso, as finanças, protegendo, dando conselho também, porque a gente sabe que muitas pessoas também provavelmente procuram, muitos irmãos aqui, né? E essa é a primeira pergunta. E como você vê a questão do advento dos criptoativos, essa história toda aí que surgiu e que tem sido apontado como uma possibilidade de fuga, né, dos governos, porque é um tipo de ativo que não tem relação atualmente com, pelo menos o Bitcoin, não tem relação com o governo, é uma criptomoeda independente. Como você vê essas tecnologias que estão surgindo? Pergunta se criptonita pura. 2 minutos, é isso? 1 minuto para cada. Você respondeu, falou muita coisa aqui, mas primeira coisa assim, olha, eu nunca vi uma crise anunciada acontecer no mercado. Quando todo mundo espera alguma coisa, não acontece. Pense no bug do milênio, né? Então, agora, é verdade, eu posso te afirmar que um grande terremoto vai acontecer na região da Califórnia, que vai haver uma grande crise no mercado financeiro internacional e que o mundo vai entrar em grandes convulsões econômicas e sociais e que no final de tudo isso Jesus Cristo volta. Quando isso vai acontecer é o grande segredo, né? É o grande segredo. Então, a grande crise, tentando entrar um pouco no técnico que você falou aqui, a última grande crise mundial foi a crise de 2008, sistema financeiro, que inclusive deu origem à revolução das criptomoedas também. Então, essa crise, a resposta para ela foi aumentar a liquidez e diminuir a taxa de juros. Esse ciclo de prosperidade, ele tem prazo para acabar, mas ele acaba quando a inflação começa a subir, e aí você tem que aumentar a taxa de juros de novo, e aí a inflação começa a subir geralmente porque a economia fica muito aquecida, então o sucesso também traz esse problema. Se você olhar o mundo como um todo, isso está sendo controlado e monitorado. Então, a fase de taxa de juros baixa parece que está terminando. E o Brasil, sempre no contraciclo, ele está iniciando a dele. Então, nós estamos numa experiência brasileira de baixíssima inflação e de juros cadentes. Então, são duas coisas que se contrapõem.
Se você deixar de aplicar na bolsa porque uma grande crise vem, você tem uma grande chance de perder muito dinheiro, porque tem muita oportunidade de crescimento ainda. Então, agora, a crise que vai pegar todo mundo de surpresa, ela, por definição, é imprevisível. Porque ela vai pegar todo mundo de surpresa, né? Então, eu não acredito, não compro essas ideias assim catastrofistas, e muito menos o complô conspiratório de que os bancos centrais estão se reunindo, ou que os sábios de Salomão estão falando alguma coisa, ou de que a sociedade do anticristo. Então, isso é um fator que está acontecendo na economia. Se você olhar o Brasil, nós estamos num momento de grandes oportunidades, e que o mercado de capitais vai ser alavanca para esse movimento de grandes oportunidades. Porque quando eu comecei a falar a primeira pergunta aqui, quando o governo que se mete a mexer nas empresas e cria a burocracia das estatais, ele emperra a economia, porque é difícil ganhar de uma estatal, porque ela não tem compromisso com o resultado, então ela acaba com o mercado. Por outro lado, quando o governo volta para cuidar da infraestrutura, ele começa a gerar oportunidades. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil é gerar oportunidades. Então, se você olhar a economia lá do Mato Grosso do Sul, o problema lá é que está faltando carro e caminhão na concessionária. Já não é o problema aqui. Se você olhar no shopping center de Mato Grosso do Sul, literalmente, que eu tenho uma empresazinha lá mexendo nessa parte de mídia outdoor, não existe loja disponível no shopping center no Mato Grosso do Sul. Por quê? E é o contrário que está acontecendo no mundo inteiro, onde os shopping centers estão destruídos por causa da Amazon. Por que não tem nenhuma loja lá? Porque as mulheres fazendeiras estão abrindo loja no shopping. E quando uma abre, a outra quer abrir também. Então, tem uma disputa pelo espaço de... Então, locação de loja de shopping lá está bombando. O mercado é assim, tem nichos, tem lugares, tem momentos. E eu acho que isso vai dar ainda muita oportunidade pela frente. Para falar só, pincelar a criptomoeda foi um negócio que surgiu para acabar com o mercado financeiro. De novo, não aconteceu. Então, tem que dividir o lado Occupy Wall Street, lá, de criar uma moeda que o Banco Central nenhum governe, que ninguém controle, e que fuja do sistema financeiro tradicional, para a tecnologia que propicia isso. E a tecnologia que propicia isso é o blockchain. Blockchain é a grande sacada. Então, todo o sistema financeiro, inclusive, está entrando nisso, e quem conseguir viabilizar coisas com blockchain, tem grande chance de ganhar dinheiro. Então, essa é uma tecnologia que vem para ficar e para mudar a maneira de fazer as coisas. Tem um amigo que é o diretor do Banco Central, faz parte do grupo do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que controla esse assunto de criptomoeda. Então, o grupo de trabalho do BIS, que está olhando criptomoeda, eles tomaram uma decisão há 3 anos atrás. Não vamos nos movimentar enquanto algo de significativo acontecer. Porque tecnologia também tem dessa. Você acha que aquilo é o futuro e vira passado, né? Basta lembrar do Blu-ray, né? Ele veio para destruir tudo e agora ninguém fala do Blu-ray. Então, qual que é o olhar do Banco Central, do BIS? Tem 5 empresas no mundo que são capazes de acabar com o sistema financeiro tal como ele existe hoje. Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple. Então, essas 5 estão sendo monitoradas. Se olhar agora, o Departamento de Justiça americano está entrando com um file contra essas aí, principalmente a Amazon, porque esse pessoal tem condições de criar um banco dentro do banco, e fazer o que eles quiserem com o público que eles têm na mão lá. Então, isso é uma coisa que está mexendo. Os bancos virtuais, as fintechs que estão virando banco, os sistemas de pagamento automático. Então, quem vai na China hoje, eu estava numa reunião com o Frank Mobius, que é um grande investidor aí, ele falou, eu não consegui pagar o jantar para o meu amigo em Xangai, porque eu fui dar dinheiro chinês, né, renminbi, não aceitava. Eu dei cartão de crédito, não aceitava. O restaurante só aceitava WhatsApp, que é o WeChat, que é o Alibaba deles lá. Então, é pagamento automático. E eu estava conversando com o Bill ontem aqui, ele falou um negócio, eu achei fantástico isso. Mendigo, lá na China, ele pede esmola com o celular. Uma esmola, por favor. Aí o cara vai lá, põe o celular em cima do outro, transfere o dinheiro por QR Code. Que tal essa? Então, esse é o mundo que... Então,
Então, há muita oportunidade, eu não compro essa ideia de que o mundo vai acabar amanhã, e como já disse, já falei isso aqui nos seminários, o Charles Schultz disse isso, que é o criador do Peanuts, né? Quando alguém me pergunta se eu acho que o mundo vai acabar amanhã, eu digo, não acredito, porque hoje já é amanhã na Austrália. Vamos aplaudir. Mas eu tenho um trocadilho para falar sobre tudo isso. Posso falar aqui? Não entregue os pontos, ligue os pontos.